Olá! O vídeo de hoje vai ser diferente e como eu gostei de avaliar, por exemplo, alguns reality shows, eu resolvi que eu poderia também avaliar e fazer ali umas considerações em relação a alguns filmes. E eu acho que vai ser legal, vou fazer até uma playlist separada para que vocês possam ver todas as análises de filmes e séries que eu considero importantes para a gente trazer aqui alguns pontos em questão. Eu resolvi, então, assistir o filme que aqui em Portugal se chama Isto Acaba Aqui, mas no Brasil é Assim que Acaba. Trata-se de um filme baseado numa obra de Colin Hoover e que, assim, parece que fez bastante sucesso, porque eu já vi que muita gente leu esse livro, inclusive algumas clientes minhas que vieram falar da comparação do filme com o livro. Eu sempre acho que o livro é melhor, tem muito mais detalhe, é muito mais rico. Só que eu assisti somente o filme mesmo. E vou dizer que gostei, achei sutil, achei que aborda um tema super importante que tem a ver com padrão de escolha de relacionamento baseado na sua vivência, na sua referência, na infância e juventude, o que é muito importante. Então, eu vou falar das minhas considerações. Se você não assistiu o filme, assista o filme e depois assiste aqui as considerações, porque eu vou pontuar, mas eu não quero contar a história do filme toda, né? Porque senão eu vou demorar muito tempo falando sobre isso aqui. Antes de qualquer coisa, eu quero que você curta esse vídeo, ativa o sininho, se você puder se inscrever nesse canal. Se você veio até aqui através do link lá do Instagram, entra no aplicativo para você conseguir curtir, ajudar esse canal a crescer, a engajar um pouquinho mais, tá bom? Então vamos lá. Vamos falar da Lily Bloom. Lily Bloom, que é a protagonista da história, nossa, uma mulher maravilhosa, linda, e que já deixou muito claro que teve uma infância e juventude muito difícil, né? Porque quando você tem dentro da tua casa uma referência negativa em relação a relacionamento, isso pode te comprometer por muito tempo da tua vida até que você quebre esse ciclo. E foi o que aconteceu. O filme ele começa já com uma cena super estranha, porque o falecimento do pai dela acontece, a mãe dela, é a primeira cena do filme, assim, praticamente. Ela encontra a mãe tá chorando, sofrida pelo falecimento do marido, e aí ela acaba incumbindo a filha de escrever um discurso em homenagem ao pai no velório dele. E ela não consegue escrever absolutamente nada. Até que ela estimula, minha filha, coloque aí as 5 características mais adoráveis do seu pai, que assim fica mais fácil. Só que eu acho que não foi muito fácil, porque ela não conseguiu colocar uma característica positiva sequer. E óbvio que a gente foi entender ao longo do filme que o pai, de fato, não era uma referência positiva na vida dela, porque ele agredia fisicamente a mãe da Lily. Então, ela viu dentro de casa ali uma relação de abuso físico, de abuso psicológico, de violência doméstica, né? E quando você cresce vendo aquela situação, por mais que seja muito desconfortável e seja sofrido para você, é a zona que você conhece. Então, a chance de você se conectar com pessoas que tenham, de repente, a mesma dor que você, ou até mesmo que te remeta a situações que você já passou na tua vida, na tua criação, é enorme. Aí vamos analisar o primeiro amor da Lily Bloom, que era o rapaz que estava morando numa casa abandonada na frente dela. Ela descobriu isso olhando através da janela, viu, né, aquela movimentação estranha. E aí ela começou a puxar assunto com esse rapaz, porque esse rapaz estudava na mesma escola que ela e pegava o mesmo ônibus que ela. Então, eles foram fazendo ali, criando uma conexão, uma amizade muito forte, principalmente porque eles se conectaram pela mesma dor. Ele estava passando pela mesma situação. A mãe dele escolheu homens que não eram bacanas para ela e que também agredia fisicamente. Então, ali você vê uma conexão pela mesma dor. Eles estavam passando pela mesma referência. E no caso dele, ele saiu de casa porque ele não estava aguentando mais aquela situação de ver a mãe sendo agredida
e quando ele se envolveu numa das brigas, ele acabou se machucando. Então, ele tem uma cicatriz na mão que dá a entender que, diante ali de ele tentando apartar, acabou sobrando para ele. Então, deve ter sido muito sofrida a vida desse rapaz, de ver todo esse sofrimento da mãe e a mãe continuar fazendo escolhas ruins para a própria vida. E a Lily também estava passando pelo mesmo, né? Porque as agressões à mãe dela eram também recorrentes. E, ok, só para a gente entender a questão do relacionamento em si. Esse rapaz foi o primeiro amor da vida dela, foi a pessoa que ela perdeu a virgindade e que durante o filme ela vai reencontrar somente na vida adulta, né? Porque eles acabaram se afastando por conta de uma cena de um dia ele tá no quarto da Lily, o pai da Lily chega e começa a bater na porta. Como ela não atende porque ele está lá dentro, ele arromba a porta, vê que o rapaz está lá e agride tanto o rapaz que ele acaba hospitalizado. E ali houve o afastamento deles. Então ali ele sofreu muito em ver essa cena, a pessoa ali que ela ama apanhando e sendo hospitalizada, o que foi uma grande covardia, né, da parte do pai. Então por isso que ela tem tantos traumas referentes ao pai. O pai era uma pessoa agressiva, explosiva. Engraçado porque ela relata não ter sido com ela, né, de não ter tido nenhuma situação em que ela apanhou do pai, mas ela viu, ela cresceu vendo o sofrimento da mãe e o sofrimento de outras pessoas, tá? Ok, esse filme mostra como o padrão de escolha dela, né, acabou sendo influenciado por essa infância e essa juventude. Então, o filme ele se passa através de um romance, porque ela acabou conhecendo um rapaz que é neurocirurgião, ele é médico, parecendo ser um cara bastante atraente, né, bonito, inteligente e tudo mais. Só que a forma que eles se conhecem é bastante inusitada. No dia que ela sai do velório lá do pai, ela resolve espairecer no terraço desse prédio, lá em Boston. E enquanto ela estava lá refletindo sobre a vida, aparece esse rapaz chutando cadeira, num acesso de raiva, de explosão. E aí ela fica assistindo aquela cena até que ele repara, percebe que ela está ali e começam ali a conversar e tudo mais. Mas a forma que eles se conheceram foi ali através de um ato explosivo do próprio Riley. Eu acho que é Riley o nome dele. Então foi interessante que, assim, naquele momento, ela poderia ter criado uma versão já de cara, né? Uma pessoa descontrolada ali, mas ele foi muito charmoso, atencioso e acabou criando ali uma tensão, uma química entre eles. Tanto que depois que eles se conheceram nesse momento, eles chegaram já a ter um flerte nesse dia. Eles só foram se reencontrar um tempo depois, quando ela já estava com a floricultura dela aberta, e ela descobriu que a grande amiga dela, que surgiu lá para ajudar a construir essa floricultura, porque tem toda essa trama no filme, que ela acabou se conectando muito com uma amiga, que realmente foi uma grande amiga para ela, e por acaso, por coincidência do destino, né, da autora do livro, o Riley, esse neurocirurgião, era irmão dessa amiga, tá? Que ajudou ela a limpar a loja e a construir ali a floricultura. Então é interessante porque, ao mesmo tempo que quando ela descobre que ele é irmão da grande amiga, ela tenta se afastar, tenta não se envolver com ele, ele também se mostra ter muitas questões em relação ao próprio passado também. Por quê? Porque ao longo desse romance que vai se iniciando, você percebe que ele tem dificuldade em aprofundar relações, tanto que ele mesmo disse para ela que nunca tinha namorado, que as relações deles eram superficiais, eram mesmo para sexo,
né, com esse objetivo. Então ele não tinha o objetivo de namorar, ele nunca tinha namorado, só que ele foi se envolvendo com ela e foi baixando a guarda, né, para esse envolvimento. E a gente descobre que ele tem essa dificuldade porque na infância dele, ele acabou acontecendo um acidente em casa, onde ele achou a arma do pai. Ele tinha apenas 6 anos, achou que a arma era de brinquedo, estava brincando com o irmão, que era o melhor amigo dele, e ele acabou disparando a arma e matou o próprio irmão. Então, isso, né, essa cena fez com que, e ainda mais pelo irmão ter sido o melhor amigo, foi uma grande perda. Eu acho que a partir daí ele teve muita dificuldade em se aprofundar com medo de perder. Então é mais um foco que a gente precisa dar aí numa análise psicológica. Ok, esse relacionamento ele começa e eu até eu não consigo identificar ali que ele tenha algum tipo de transtorno de personalidade antissocial, tá? O que eu vejo é que é uma pessoa que se envolveu realmente, que ele gostava dela, ele se apaixonou por ela também por ele, só que ele tinha esses acessos explosivos. Ele era uma pessoa que a cada acesso explosivo que ele teve, a cada é, momento que ele acabou se excedendo, ele acabou trazendo prejuízo físico para ela. Então, a primeira cena, que é uma cena que parece e faz a gente entender ali como se tivesse sido um acidente, porque eu achei interessante isso no filme, que parece que a autora, né, o autor do filme, o diretor do filme, fez a gente sentir a mesma coisa que a protagonista, como se aquilo ali tivesse sido um acidente, né? Que foi a cena em que ele deixa queimar uma comida que ele estava fazendo para ela. E aí eles estavam conversando nessa hora, quando ele vê a fumaça, ele vai lá para tentar desligar. Ela aparece com uma luva para ajudar ele, né, de alguma forma, e ele, afobado, ele acaba pegando o refratário quente e no reflexo ele acabou acertando na cara dela. E aí fez a gente acreditar que aquilo ali tinha sido apenas um acidente que poderia acontecer com qualquer pessoa, e foi o que ela imaginou. Depois teve uma segunda cena, que aí já envolveu uma trama mais do ciúme que ele teve por conta do reencontro dela com aquele primeiro amor, o Atlas, né? Então, assim, tem toda uma trama em torno disso. E ele, dentro dessa cena de ciúme, acaba exagerando também na reação. Ele sai correndo pela escada e aí ela vai atrás dele e ele acaba também por um reflexo empurrando ela da escada. E assim, o filme, o tempo todo, passa isso pra gente, como se todas as cenas tivessem sido ali um acidente. Até que a última cena, né, que é mais uma vez ele tendo ali uma cena de ciúme, de controle em relação a ela, que ele acabou, eu acho que acuando ela, né, de uma forma muito negativa, no momento que era para eles estarem comemorando, porque a floricultura dela estava ali entre as 10 maiores lojas de Boston. Era para eles estarem comemorando, só que aí ele viu que a primeira loja era justamente o restaurante desse primeiro amor dela, do Atlas. Então, ele fica com ciúme, ele começa a questionar ela até em relação a uma tatuagem que ela tinha, que ela fez em homenagem ao primeiro amor. E aí ele acaba se descontrolando também, só que aí sim a gente consegue perceber que ele foi extremamente abusivo, que foi um momento que ele tentou fazer sexo à força com ela e tentou arrancar a tatuagem com o dente. A partir desse momento, a gente começa a perceber que tudo foi uma escalabilidade. E no momento que a gente começa a achar que, bom, então aquilo lá, será que foi acidente mesmo? Será que foi um excesso de raiva? Será que, de alguma forma, foi uma ação descontrolada? E aí, no filme, ele, de alguma forma, ela vai repassar essas cenas quando ela descobre, no dia que ela sai de casa, que foi esse dia dessa cena aí que ele tentou fazer o sexo forçado, não conseguiu, ela conseguiu se desvencilhar,
saiu, foi atrás do Atlas para ter um abrigo mesmo, um acolhimento na casa dele, sem outras intenções, mas ela foi ali porque ela sabia que ele era o amigo dela, que ela podia contar. Foi interessante porque ela descobriu ali que ela estava grávida, porque ela chegou aí ao hospital. Ela foi ao hospital para tratar daquela mordida que ela tinha recebido ali na tatuagem e acabou descobrindo que ela estava grávida, né, desse marido, que é o neurocirurgião. O interessante é que depois que ela descobre que ela tá grávida, ela resolve de fato sair de casa, ela não continuou com ele. E o filme dá a entender que ela ainda tem uma conexão com ele, que de alguma forma parece que ela ia dar alguma chance para ele. Mas no fim das contas, quando a neném nasce e que é uma menina, ela ali se dá conta de que ela não poderia continuar e ela pede o divórcio oficialmente. E quando ela pede o divórcio, ela de alguma forma deixa entender que a relação dele, né, do ex-marido com a filha vai ser preservada e que ela precisava dar aquele basta, porque como que ela poderia defender e proteger a filha de um possível relacionamento abusivo se ela mesma estava vivenciando isso dentro de casa. E foi interessante que quando ela passa isso para ele e vai relatando cada cena que ela tinha passado, aí sim essas cenas elas passam a ser claras para nós, telespectadores. Né? Então, tudo que a gente achou que fosse apenas um acidente, apareceu a cena real, né, do que realmente tinha acontecido. E aí você vê que realmente foi um acesso explosivo da parte dele e que ele não conseguiu se controlar em nenhuma das vezes. Então, não foi apenas um acidente. Então, primeiro, a gente precisa entender que, querendo ou não, ela se atraiu por esse padrão, porque de alguma forma ela reconheceu aquela referência para ela era muito viva ainda no subconsciente, no inconsciente dela. Então, foi por isso até que ela acabou se atraindo, mesmo sabendo racionalmente que ela não deveria se envolver com ele, porque ele era irmão da amiga, ou por tantos outros motivos, ela acabou continuando esse relacionamento, ela acabou se atraindo quimicamente por ele, mas ela conseguiu dar um basta nesse ciclo quando a filha dela nasceu e ela percebeu que ela não poderia continuar. Porque o que ela diria para a filha se ela tivesse numa relação em que ela não pudesse dizer nada? Então ela foi listando isso para ele e ele ficou muito emocionado, até pediu para que ela desse uma chance para ele, que ele poderia se tratar de alguma forma, porque ele percebeu que aquilo era um problema de fato. Só que ali já não tinha mais jeito. Então eu achei interessante, a gente vê, por exemplo, como existe essa escalabilidade dentro de uma relação que com esses acessos aí né, de explosividade, quantas coisas ruins podem acontecer e a coisa vai crescendo, porque conforme a mulher ela vai aceitando e vai acreditando que aquilo ali é um acidente, que aquilo ali aconteceu sem querer ou qualquer coisa assim, ela, né, a pessoa que faz, que explode, que não tem esse autocontrole, acaba também ultrapassando mais limites, cada vez mais, até que chegou naquela cena onde ele realmente estava ali intencionalmente tentando de alguma forma feri-la e até mesmo estuprá-la, e não conseguiu, ainda bem. Mas na vida real a gente sabe que isso acontece e muito, tá? Muitas pessoas acabam deixando até de denunciar porque não entendem que estão vivendo uma relação abusiva, uma relação tóxica. Só que nesse caso, ela conseguiu romper com esse ciclo, ela pensou na filha dela, ela pensou que ela não deveria passar para a filha a mesma coisa que ela teve na própria infância. E, obviamente, como todo filme, como todo romance, ela acaba ficando com aquele primeiro amor, que era uma pessoa muito do bem, muito bacana, e que de alguma forma eles se conectaram lá atrás pela dor que eles sentiram, mas eles conseguiram também vencer todas as adversidades e conseguiram chegar nos próprios objetivos profissionais e até mesmo de vida. Então, eu achei o filme super gostosinho de ver, bem
Achei sutil a forma que ela abordou e principalmente essa mensagem final, quando ela tem a filha, que ela lista tudo que ela realmente tinha vivido, que mostra para nós telespectadores toda com clareza o que realmente estava acontecendo, eu achei sensacional. Então, era para ter feito uma análise mais rápida? Era, mas a gente acaba entrando em alguns detalhes e eu acho importante passar aqui para vocês. Então, acredite, se você tem um padrão de escolha que você sente que não é bacana, você sente que você tem aquele dedo podre, como as pessoas adoram dizer, né, que você está escolhendo pessoas que te trazem sofrimento, pense muito antes de você realmente entrar de cabeça nessa relação. Né? Tenha coragem para mudar, tenha coragem para sair, porque é um tipo de relacionamento que não muda, não muda, tá? E você só tende a sofrer. O que precisa mudar é o seu padrão, é o seu senso de merecimento, é a sua autoestima, é a sua segurança. Você precisa se sentir mais segura. Você precisa. E a gente está falando aqui para a mulherada, mas é claro que existe também o contrário, tá? Existem relações tóxicas que é a mulher que é a pessoa tóxica. Então a gente tem que lembrar muito bem disso. Então esse recadinho não é só para mulher, não, é para homem também. Se você está numa relação em que você se sente controlado, que você se sente manipulado, que de alguma forma você está sendo abusado psicologicamente ou fisicamente, eu sempre acho que precisa denunciar. Mas se não quiser denunciar, saia da relação apenas. Saia. Não continue no relacionamento, porque isso tende a escalar. E a gente já viu muitos acidentes, muitas mortes, inclusive, por conta de relacionamentos assim. Porque a pessoa, quando ela é passional, ela pode cometer um crime e, óbvio, se arrepender muito depois. Ou não se arrepender se for alguém que tem um transtorno de personalidade antissocial. Mas o ideal é que você procure ajuda, faça uma terapia, trabalhe seu senso de merecimento, trabalhe sua autoestima e vá fazer escolhas diferentes, escolhas novas, que muitas vezes você vai ter dificuldade, porque o teu corpo, a tua química ainda pode te direcionar para o que é ruim, mas você racionalmente vai avaliar, vai entender quem você quer ter do lado e vai se esforçar, mesmo que não seja aquela atração fatal. Que na verdade, um relacionamento, quando ele é escolhido com maturidade, ele não tem essa atração fatal, tá bom? Bom, espero que tenham gostado. Comentem aqui, vamos bater um papo sobre isso, sobre outros filmes também. Mas eu achei interessante falar porque esse filme ele tá fazendo aí sucesso e eu vejo que tem várias interpretações. Meu marido, por exemplo, não gostou muito porque ele achou que estava muito floreado, ele é muito objetivo, muito pragmático, muito prático, né? Ele ficou irritado com essa indecisão, com a forma que estava, né, que o filme foi passando as coisas. Mas eu acho que cada um tem o seu jeito e é isso que importa. Coloque aqui a sua opinião, tá? Em relação aos personagens, ao filme como um todo. E um beijo, até a próxima. Tchau, tchau.